Olá, meus caros, minhas caras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa sessão da tarde. Nesse mês de abril, nós estamos todas as terças-feiras falando de tributário aqui na sessão da tarde. Então, nós já tivemos aí 2 encontros e hoje nós falaremos sobre a questão do IPI na questão da aquisição por pessoas com deficiência. Nós sabemos que existe ali uma isenção de IPI, houve uma alteração agora em março desse ano, e eu quero mostrar para você que existe um vício na forma como essa alteração foi feita, e talvez você consiga aí garantir o direito do seu cliente em adquirir o veículo sem ter que pagar o IPI se ele se enquadrar na condição de pessoa com deficiência, mesmo com essa revogação feita aí ou essa alteração legislativa, né, feita aí por meio de medida provisória, tá bom? Antes de começar a falar, eu quero deixar com você os contatos, caso você queira fazer contato comigo, Facebook, Instagram, e-mail, ou através do canal do YouTube, sempre à disposição de vocês para a gente considerar aí todas as possibilidades de auxílio, tá bom? Se eu puder te ajudar, é sempre um prazer. Muito bem, vamos entender então essa figura do nosso IPI e da isenção do IPI. Existe a isenção. Então, o que a isenção ela é? Isenção é uma das causas de exclusão do crédito. Ou seja, a pessoa que pratica fato gerador de obrigação tributária, pratica fato gerador de imposto, ela tem ali, por força das isenções, uma exclusão da obrigação de pagar. Então, o que a isenção faz é excluir a incidência tributária daquelas pessoas que se enquadram em dado contexto, em dada situação. Sabendo disso, a gente sabe que a legislação tributária, a lei tributária é quem tem força de ir lá e fazer isso. Se é lei que impõe a obrigação tributária, somente uma outra lei pode revogar a isenção, revogar a aplicação do tributo, ou seja, conceder uma isenção. A partir do momento em que haja a criação e a fixação de uma imposição tributária por lei, só uma outra lei, ou até mesmo, mas só no nível hierárquico de lei, é que a gente pode ter ali a figura da isenção fixada. Muito bem. Sabendo disso, vamos entender um pouco qual é o contexto da isenção do IPI na compra de veículos. Para isso, eu trouxe aqui para a gente a redação da Lei 8989 de 95, que estabelece para a gente uma isenção, onde ela diz que ficam isentos do IPI os automóveis de passageiro de fabricação nacional, equipados com motor não superior a 2.000 cm3, 2.0, de no mínimo 4 portas, inclusive com acesso a bagageiro, movidos a combustível de renovável, sistema reversível de combustão ou híbrido e elétricos adquiridos por. Então reparem que a lei coloca algumas condições. Não é qualquer veículo. Para que o veículo seja isento do IPI, reparem que eu não estou falando da pessoa, mas a isenção do IPI do automóvel vai demandar que o automóvel tenha no máximo 2.000 centímetros cúbicos de potência, no mínimo 4 portas, etc. Está aqui, é o padrão da lei. Só que ela coloca que essa isenção só vai acontecer para as pessoas que estiverem elencadas ali nos incisos. Existem outras figuras, eu não quero abordá-las com você hoje, mas eu quero mostrar para você justamente a figura das pessoas com deficiência. Lá diz, no inciso 4, que as pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental severa ou profunda, ou autistas, comprando ali diretamente ou por meio de seu representante legal, gozam do benefício da isenção. Então, pessoas que se enquadrem nesse contexto com essas características, então, pessoas com deficiência física, deficiência visual, deficiência mental severa ou profunda, autistas, comprando essas pessoas diretamente o veículo ou fazendo isso através de um representante legal, vão gozar ali do benefício da isenção. Isso, olhando para a figura da Lei 8989, nós temos um padrão de exclusão da incidência tributária. Vale lembrar que o IPI, o consumidor, o adquirente do veículo, não é contribuinte de IPI. Quem é contribuinte do IPI é a indústria, é a fábrica, é quem fabrica e vende o veículo. Porém, ao fabricar e vender o veículo, para alguém que se enquadre no contexto indicado na 8989, a indústria já vai fazer sair o veículo sem a incidência do IPI, porque o veículo é alvo do benefício isentivo. Então, o veículo adquirido por pessoas naquele contexto que estão no artigo 1º da Lei 8989,
inclusive os portadores de deficiência, vão se beneficiar da isenção tributária. Muito bem, fazendo com que, em razão da isenção, o carro saia com a exclusão da incidência do nosso imposto. Muito bem, a partir dessa premissa, nós temos um padrão fixado na lei como condição para a isenção. Muito bem, essa figura ela foi instituída através da Lei 8989, como nós falamos, e nós tivemos algumas alterações nessa legislação. Lá em 2003, através da Lei 10.690, nós tivemos algumas alterações legislativas que impuseram ali algumas características novas, alguns requisitos novos ali para a figura da isenção do IPI, e essa figura fez ali a inclusão de alguns parágrafos no 8989. Então, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, perdão, até o 5º, nós tivemos esses parágrafos incluídos por meio da Lei 10.690 de 2003, tá? E aí, essas características passaram a ter algumas alterações. Por exemplo, o parágrafo 1º do artigo 1º falava o seguinte, para concessão do benefício do artigo 1º, também é considerada pessoa com deficiência as que apresentam alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarretem comprometimento da função física. E aí nós temos uma grande gama de possibilidades, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia. Então nós temos aqui diversas patologias que podem se enquadrar na figura do benefício isentivo. Então, pessoas que têm algum tipo de deficiência em um dos membros, em um dos segmentos, ele vai dando aí diversas possibilidades de aplicação dessa isenção, e isso fez com que nós tivéssemos, na verdade, um grande aumento das pessoas que se enquadram no contexto dessa isenção tributária por força dessa alteração em 2003. Então, todas as figuras que aparecem ali vão fazer com que nós tenhamos algum tipo de benefício tributário em relação ao IPI. Então, também amputação, ausência de membro, e aí membros com deformidade congênita, deformidade adquirida. Então, nós temos ali uma grande gama a partir lá de 2003 fixando isso. Muito bem. O parágrafo 2º especifica para a gente que, para a concessão do benefício do artigo 1º, é considerada a pessoa com deficiência visual aquela que apresenta acuidade menor do que 20/200. Aqui é uma fixação a partir do grau de deficiência visual, né? Então, por mais que a pessoa não vá por conta da deficiência visual, guiar o veículo, na aquisição do veículo, a aquisição do veículo é importante, ela tem o benefício isentivo, mesmo quando ele fazendo jus, mesmo ele não tendo condição de guiar o veículo, ele faz a aquisição ali e não vai ser o motorista, mas ele tem direito ali à figura da isenção. No parágrafo 3º, a gente tem lá que a hipótese do inciso 4, que é no nosso caso dos deficientes, pessoas com deficiência, né? Os automóveis de passageiro já serão adquiridos diretamente pelas pessoas que tenham plena capacidade jurídica ou, nos casos interditos, pelos seus curadores. Ou seja, se for uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, especialmente as mentais, que impedem ali o exercício pleno, o veículo pode ser adquirido ali por um curador e está tudo certo, está no mesmo patamar da isenção de qualquer outro contribuinte, tá? Então nós temos ali a possibilidade dessa isenção sendo invocada na aquisição pelo curador ali do deficiente, tá? Ainda, também a alteração de 2003. A Secretaria Especial de Direitos Humanos, nos termos da legislação, vão definir o conjunto, em ato conjunto, os conceitos das pessoas portadoras com deficiência. Então, quem são os deficientes mentais severos ou profundos, autistas, e vão estabelecer quais são as condições para que isso seja considerado. Então, também já tem isso lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso já está mais do que tranquilo em relação a quem tem direito. Nós não vamos falar de quem tem direito, mas a figura da isenção em si. Mas só para a gente entender o contexto da isenção fixada na lei. Parágrafo 5º, os curadores respondem solidariamente quanto ao imposto que deixar de ser pago em razão da isenção de que trata esse artigo. Então, se porventura houver algum tipo de fraude, o curador responde solidariamente com o seu
com a pessoa de quem ele é curador, então com o seu curatelado, então ele vai estar ali respondendo solidariamente. Em matéria tributária, quando a gente fala de solidariedade, não tem benefício de ordem, né? Então os dois respondem no mesmo nível, sem benefício de ordem, como prevê o próprio CTN. Então é uma característica importante também, porque se houver algum tipo de fraude, esse curador responde junto, né? E aí vem o último parágrafo, parágrafo 6º, que também foi alterado em 2003, mas não pela 10.690, mas sim pela 10.754 do mesmo ano, ali alguns meses depois. Mas esse dispositivo, ele especifica que para a exigência para aquisição de imóveis, de automóveis com mais de com menos, né, com até 2.000 centímetros cúbicos de potência, a questão do sistema de combustível, etc., não se aplica aos portadores de deficiência do inciso 4. Então, a gente tem aí uma exceção específica para o portador de deficiência que vai de encontro com o que prevê lá o parágrafo 1º. Muito bem. Isso aqui era o que nós tínhamos na lei até agora, até março desse ano. Em março desse ano, foi publicada a MP 1034 de 2021, então dia 1º de março, que estabeleceu uma condição. Se alguém for invocar o benefício do inciso 4 desse artigo, até o dia 31 de dezembro de 2021, a aquisição desse veículo não pode ser superior a R$70 mil, ou seja, passou a ter uma limitação ao valor do veículo que é alvo do benefício isentivo. O valor do veículo, preço final, incluídos os impostos que serão pagos, tem que ser de no máximo R$70 mil. Se o carro tiver um valor superior a isso, não teria ali o benefício. É uma limitação para o exercício do benefício tributário. A partir dessa MP, nós tivemos uma implicação que era aplicação imediata disso, sim ou não. Há uma incidência da aplicação dessa isenção de forma imediata, sim ou não? De acordo com a redação da MP, sim. Você pegar a redação da MP 1034, esse é aí que fala entre vigor na data da sua publicação, e aí o governo já entende que tem que aplicar. Porém, é esse o ponto que eu quero abordar com vocês. Além dessa alteração que incluiu o parágrafo 7º da Lei 8989, a mesma MP incluiu também o parágrafo único do artigo 2º, que estabelecia, né, no caput dele, que esse benefício só poderia ser invocado a cada 2 anos, né? Porém, com a alteração da MP 1034, esse prazo foi ampliado para 4 anos. E isso também é uma condição imposta pela MP que colocou isso. A questão é, a MP pode criar tributo ou pode estabelecer alteração tributária? Quando a gente vai lá para o artigo 62 da Constituição Federal, que trata das MPs, ela fala que a MP pode criar ou majorar tributo, desde que não seja tributo próprio, que seja por lei complementar, o que não é o nosso caso, né? Só é tributo necessário por lei complementar aqueles que a própria Constituição estabelece, que são basicamente o GF, o empréstimo compulsório, a contribuição residual e o imposto residual, não se aplica então essa figura. Então, para modificar o tributo, inclusive os extrafiscais estão indicados na Constituição como sendo exceção de que podem ter a sua alteração por MP. Então, até então, o uso da MP não representa vício ao princípio da legalidade, por exemplo. Não existe vício na alteração disso por MP. A única condição que a Constituição coloca no artigo 62 é que quando houver a criação do tributo, ela só possa ser exigível quando a MP for convertida em lei no mesmo exercício financeiro. Isso na criação de tributo. Não fala acerca da majoração ou da revogação da isenção. A questão toda é, se eu posso ter a criação por MP, o que tem de errado, então, em relação a isso? O vício que nós vamos enxergar aqui guarda relação com essa figura aqui, ó. 1º de março de 21. A partir de quando que isso pode ter validade para a gente? Para eu falar disso, eu vou olhar lá para o princípio da anterioridade. Você sabe que os princípios são limitadores ao poder de tributar, de forma que a fazenda pública estadual, federal, municipal ou distrital, quando criem ou majorem os tributos que são de sua competência, eles devem fazer aquilo obedecendo aos princípios. Os princípios são
tidos na Constituição como limitadores do poder de tributação. Quando a Constituição dá a competência para quaisquer dos entes, ele está atribuindo a eles a competência e eles, no exercício da competência, vão regular essa história toda para, a partir do exercício dessa competência, eles possam estabelecer as obrigações tributárias dentro de um limite de razoabilidade, dentro de um limite de constitucionalidade. A limitação imposta pela Constituição foi feita justamente para que o ente público não se excedesse, não se exacerbasse na hora de imputar a obrigação tributária. Muito bem. Olhando para isso, a gente tem que entender o nosso princípio da anterioridade. A Constituição fala no artigo 150 que, sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, Estados, Distritos Federais e municípios cobrar tributos, 2 pontos. É vedado à União, vamos pensar no IPI, que é um tributo federal. É vedado à União cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que instituiu e aumentou, ou seja, no mesmo ano em que teve a criação ou a majoração, ou antes de no mínimo 90 dias da lei que publicou a criação do tributo ou a majoração do tributo, obedecido à linha B. Ou seja, nós temos uma trava. Cria e majora tributo, não pode cobrar no mesmo ano e tem que obedecer sempre no mínimo 90 dias. Essa é a regra geral. Porém, aqui vem a grande questão. Existe exceção para isso. E o IPI é uma das exceções que trata essa figura. Se fosse um IPTU, se fosse, sei lá, um ICMS, a cobrança, quando for criada ou quando for majorado o tributo, só pode acontecer no ano seguinte, obedecendo pelo menos 90 dias. Ponto. Só que na hipótese do IPI existe exceção. Qual que é a exceção? Redação do parágrafo 1º do artigo 150, que é terrível. Ela fala lá que a vedação do artigo 150.3b não se aplica aos tributos dos artigos 1481, 1531, 124 e 5 e 1542. O artigo 481 prevê para a gente o imposto extraordinário de guerra. O artigo 153, inciso 1, imposto de importação, 2, imposto de exportação, 4, IPI, 5, IOF, e o artigo 1542, o empréstimo compulsório para caso de guerra ou de calamidade. Então, não se aplica a previsão da linha B para os impostos que estão ali, inclusive o nosso IPI. Ou seja, quando majorado ou criado o IPI, pode cobrar no mesmo exercício? Pode, porque não se aplica a redação do artigo 150.3b. Ora, então, não há problema da cobrança feita em março ser feita esse ano ainda, certo? A princípio nenhum. A questão é que a exceção seguinte se aplica ao IPI, ó. A vedação do artigo 153C não se aplica ao imposto extraordinário de guerra, imposto de importação, exportação e imposto de renda, IOF e empréstimo compulsório para caso de guerra para de calamidade. Ou seja, quando ele fala da vedação do inciso 3C, a Constituição não prevê aqui o IPI. Ou seja, quando o IPI for criado ou majorado, segue obedecendo a proibição de ser cobrado antes de 90 dias. Portanto, se a MP foi publicada dia 1º de março, abril, maio, junho, antes de 90 dias, não pode ser feita a cobrança desse IPI. A Fazenda Pública não pode imputar a cobrança do IPI ou representar a cobrança do IPI antes de pelo menos 90 dias. Esses 90 dias eles são colocados como uma forma de garantir um período para adaptação por parte do contribuinte. Então, se foi feito um MP, que nós vimos que não tem problema para que isso seja feito por MP, publicando ali uma revogação dessa isenção, eu posso ter a cobrança disso de forma imediata? Se eu olhar apenas tão somente ali pela redação do artigo 150, eu já veria que não, mas olhando para o primeiro tem a exceção, e eu olho para a figura que é a seguinte: o IPI, por mais que ele possa ser cobrado ainda nesse exercício financeiro, ela não pode ser cobrada antes de 90 dias.
Então, a partir do princípio da anterioridade nonagesimal, o governo federal teria que esperar 90 dias a partir da publicação da MP para então impor a obrigação tributária. Aí você pensa assim, beleza, entendi os 90 dias, Rubens. Só que o que não está entrando na minha cabeça? Ali fala de criação ou de majoração. O governo aumentou o imposto. Eu não vi ali na Lei 8989 nenhuma redação que diz que aumentou a alíquota. Então não teve majoração. Como que eu enxergo, como que eu vou aplicar isso então pro meu cliente ou na minha aplicação prática? Aí vem a importância de a gente entender como que o STF compreende isso. Por quê? O STF passou a entender, na verdade isso até foi uma mudança de jurisprudência, mas ele passou a entender já há alguns anos que quando se tem revogação de benefício fiscal, isso seria sinônimo de majoração de tributo. Em um dado momento, o STF entendia que não, majoração é uma coisa, revogação de isenção é outra, eram coisas distintas, porém, o entendimento atual do STF vai na linha de que, se eu estou revogando um benefício, eu estou então automaticamente onerando o contribuinte. Se eu retiro um benefício, eu onero o contribuinte, e se eu retiro onerando esse contribuinte, eu estou ali aumentando, ainda que de forma indireta, o valor do imposto a ser pago pelo contribuinte, de forma que, se isso acontece, a premissa, a prerrogativa de obedecer ali a fluidez do prazo da anterioridade nonagesimal e não se admitir a majoração ou a revogação do benefício fiscal antes de obedecidos os princípios da anterioridade. Se fosse um outro tributo que obedecesse às duas anterioridades, essa cobrança só poderia ser aplicável no ano que vem. Reparem que a MP fala que isso aconteceria ainda só esse ano, não fala do próximo ano. Vamos esperar como saber se isso vai ser convertido em lei, se não vai ser convertido em lei e qual que vai ser o tratamento que o Congresso Nacional vai dar para isso. Mas se fosse um tributo que obedecesse às duas anterioridades, teria que esperar, só poderia cobrar no ano que vem. Agora, sabendo que o IPI se aplica à exceção do artigo parágrafo 1º, não se aplicando a regra do artigo 153b, mas se aplicando ao IPI, sim, a regra do artigo 153c, nós temos que entender o seguinte: essa figura de revogação da isenção não pode ser imposta a quem quer que seja antes de 90 dias. Quer ver? Olha como que o STF chancela essa figura. Então, eu separei para a gente aqui alguns julgados, tá? Então, olha o que ele fala aqui nesse julgado. Ó. Aqui falava sobre ICMS. Revogação de benefício fiscal, princípio da anterioridade e dever de observância com precedentes. Promovido o aumento indireto do ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância do princípio da anterioridade geral e nonagesimal, constante das alíneas B e C do inciso 3 do artigo 150 da Constituição. Opa, olha o que ele fala. Aqui é um aumento indireto do imposto pela via da revogação do benefício fiscal. Portanto, se há essa condição de revogação representando uma majoração indireta, que é exatamente o que aconteceu no caso do nosso IOF, nós temos então essa possibilidade a partir dessa premissa imposta aqui, essa interpretação, trazida pelo nosso STF. Reparem que esse julgado do ministro Marco Aurélio, relatório do ministro Marco Aurélio de 2014. Ah, mas já está antigo? Vamos lá. Olha essa daqui. Julgado agora pelo ministro Alexandre de Moraes, publicado agora em dezembro de 2020. Como regra, ambas as espécies de anterioridade geral e nonagesimal se aplicam à instituição ou à majoração de tributos. Contudo, há casos em que apenas uma das anterioridades será aplicável e há casos em que nenhuma delas se aplicará. Nessas situações, estão expressas no artigo 150, parágrafo 1º e em outras passagens da Constituição. Então, beleza, está explicando o que nós até já vimos.
Olha o que ele fala na parte que eu deixei grifado aqui. Nas hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que acarretem a majoração indireta de tributos, a observância das espécies de anterioridade devem também respeitar tais preceitos, sem se olvidar, ademais, da entrada da data em vigor da Emenda Constitucional 42, que inseriu no texto constitucional a garantia da anterioridade no nonagesimal. Para a gente entender o seguinte: a nossa revogação da isenção, ela traz exatamente essa figura de majoração. Então, nós temos uma majoração indireta. Se o Estado publicou essa MP em 1º de março, ele vai ter que esperar 90 dias para que isso aconteça. Ele não pode cobrar isso de forma imediata. Se nós contarmos 90 dias do dia 1º de março, vai dar exatamente no dia 30 de maio. Ou seja, pessoas que são portadoras de deficiência, que compraram carros ou estão comprando carros desde a publicação da MP até o dia 30 de maio, ainda tem o benefício de poder comprar o carro com isenção do IPI sem aplicação da limitação do teto de 70 mil reais. Eles podem comprar carro acima e ainda assim não pagar o imposto, porque é premissa, é prerrogativa imposta, e na interpretação do nosso STF, essa revogação tem que obedecer sim à nossa anterioridade nonagesimal. E como último exemplo dessa figura, eu separei o terceiro julgado. Reparem que esse aqui é o intermediário, aquele de 2014, o que eu mostrei agora 2020, esse aqui é 2018. Ó. Roberto Barroso, ministro. A jurisprudência do STF concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente da revogação de benefícios fiscais. Então, tudo isso evidencia esse posicionamento que é pacífico do nosso STF, no sentido de garantir que a isenção seja garantida antes dos 90 dias ainda. Porque, repito, se foi publicado em 1º de março, ela só pode ter aplicabilidade a partir de 90 dias. Então, para os carros comprados até 30 de maio, não pode se aplicar a revogação dessa isenção por ser uma majoração indireta. Rubens, como é que eu faço isso? Mandado de segurança. Né? Penso que a prova é cabal, você consegue juntar toda a prova de que o seu cliente ele faz jus ao benefício da isenção, junta a prova do processo administrativo demonstrando que ele se beneficia, de que ele se enquadra, nos conceitos de pessoa com deficiência, que faz jus ali à figura da isenção tributária, e vai pedir no seu mandado de segurança uma segurança para que seja garantido ao seu cliente o direito de aquisição do veículo sem a limitação dos 70 mil reais imposto pela MP, porque isso é uma majoração indireta do imposto, uma majoração indireta do tributo, de forma que ela só poderia ser aplicável depois de 90 dias, a partir da figura da publicação da MP. E repito, isso se aplica para a figura do teto e também para a figura da aquisição após 2 anos ou 4 anos. De acordo com a lei com a MP, só poderia se beneficiar quem comprou em 4 anos. Então, nessa lógica, se a pessoa comprou há 3 anos e quer comprar o carro hoje, não poderia. Pode sim buscar o benefício, porque essa norma, que também significa uma majoração indireta, só pode ser aplicável depois de 90 dias. Porque é a mesma coisa. Se é majoração indireta, tem que obedecer o prazo de 90 dias a partir da publicação da norma. Então, vamos ter que aguardar para ver como que o Congresso Nacional, se ele vai converter isso em lei ou não, mas, de toda sorte, se o seu cliente está nessa condição hoje de pretender um benefício isentivo e não estar negado por conta disso, ou ele for negado por conta disso, ou ele quer comprar o veículo num valor maior, ele ainda faz jus até a fluência do nosso prazo de 90 dias. Então, dá tempo de correr e tentar vender esse serviço ainda para o seu cliente com base nessa tese. Você pode buscar, já tem decisões pipocando Brasil afora em relação a isso, trazendo liminares e sentenças procedentes aos contribuintes, garantindo ali a aquisição. Pode ser que o juízo não te dê uma liminar para a compra disso, mas você pode, se for o caso, se propor a depositar judicialmente o valor do IPI, mas
se você correr com o seu mandado de segurança e o juízo for rápido na prolação da sentença, talvez você já tenha uma sentença antes aí do prazo, que é o final do mês de maio, né? Eu sei que está em cima, mas eu achei por bem colocar isso para a gente hoje, porque é uma figura interessante e vale a pena brigar se o seu cliente estiver numa situação como essa. A aplicação prática, mais prática do que isso, não tem a aplicação de um princípio tributário, né? Tema que nós sempre abordamos, inclusive nas nossas aulas da pós-graduação. Então, se você quer entender um pouco mais disso, vem fazer a pós com a gente aqui no Legale. Nós estamos sempre comentando aspectos práticos do dia a dia da advocacia tributária. Está aí um exemplo da aplicação prática. Quando a gente fala, princípio tributário não tem praticidade. Tem muito em matéria tributária. Princípio constitucional não é prático. Aí é muito em matéria tributária. Está aí uma figura como essa. Nós já tivemos discussões como essas no Brasil em outros momentos, para outros tributos, para outras situações, e sempre respinga na questão da proteção constitucional. Quando a Constituição faz isso, ela está protegendo a mim e a você, e a figura da Constituição está aí para justamente garantir isso. Então, vale a pena se o seu cliente tal, se você mesmo quer fazer aquisição para o seu veículo nessa condição, corre atrás que você faz jus, desde que você invoque esse benefício aí até o dia 30 de maio, para fugir da tributação do IPI. Tá legal? Espero que tenha ficado claro, espero que tenha sido prático para você. Reitero os meus contatos, caso queira falar comigo, estou à sua disposição sempre, e agradeço a sua audiência, a sua participação na nossa sessão da tarde, reiterando os nossos convites para que você venha para as nossas pós-graduações, faça os nossos cursos aqui no Legal, e é sempre um prazer interagir com vocês, tá bom? Um abraço a todo mundo e até um próximo encontro. Tchau, tchau.